Seja bem-vindo ao programa Viver pela Fé. Hoje você vai ter a oportunidade de continuar a acompanhar a campanha com o título A Unção, dada pelo apóstolo Jorge Tadeu, presidente e fundador do Ministério Maná. Hoje você vai aprender o que é a unção, como usar a unção e como ela pode mudar a sua vida. Por isso, continue conosco e não saia daí. Deus tem algo especial preparado para você. E começo por explicar nesta introdução, ponto introdução, que nós temos uma missão, temos uma visão e temos estratégias. A missão é dada por Jesus. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Quem está aqui que crê, diga amém. Em meu nome, portanto, em nome de Jesus, expulsarão demónios, falarão novas línguas, etc. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E depois Jesus foi para o céu, o versículo 20 diz: eles, os discípulos, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então, a missão de todo o crente, toda a igreja, é esta: é ganhar pessoas para Jesus e fazer deles discípulos. É de convertido a discípulo, depois discípulo a servo de Deus. A visão é a maneira como Deus guiou a Igreja Maná para fazer a missão. Mais adiante eu vou ensinar sobre os dons do Espírito Santo e você vai ver que há diversidade de ministérios. Não somos todos iguais. O corpo de Cristo tem órgãos diferentes e não podemos pôr tudo numa máquina e fazer carne picada, misturando tudo, não. De cada um no seu lugar. É assim que Deus faz. Estratégia é quando partes da visão são ensinadas a um irmão, ou a um diácono, ou a um presbítero, ou a um pastor, conforme o lugar onde ele está, conforme a autoridade espiritual que ele já tem. Assim a gente ensina mais ou menos. É como você não dá comida de adulto para os bebés. Então é isso. Depois, temos que entender outro grande segredo. Para percebermos a unção, tudo isto é importante. E aqui vamos para Efésios 4. Abram então a Bíblia em Efésios 4, no versículo 11. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo estava a escrever isto: ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Isto é muito importante nós entendermos, porque aqui o apóstolo Paulo, que morreu, foi ao céu, recebeu revelações, segredos de Deus, veio à terra para ensinar isso. E hoje há muita ignorância nesta matéria, porque o que está aqui é que Deus chama os apóstolos, profetas, pastores, etc., para treinar os irmãos, os santos. Aperfeiçoar é treinar, para eles fazerem a obra do ministério. Qual é o erro normal que acontece no mundo? É pensarem que quem faz a obra é o pastor.
é o bispo. Não. Quem faz a obra é o irmão. Está aqui? Veja lá outra vez. Versículo 12. 11. Eles chamam uns para apóstolos, etc., querendo o aperfeiçoamento ao treino dos santos. Os santos somos nós, os irmãos todos, que entregaram a vida a Jesus, foram lavados dos seus pecados, são chamados santos. Pode ver isso em Coríntios, etc. Para a obra do ministério. Então nós, os líderes, bispos, pastores, etc., ensinamos, irmãos, lideramos o exército de Deus, os soldados, mas quem faz a obra, os irmãos. E, assim como nós na nossa igreja sabemos que Deus confirma sempre a sua palavra, não é o que eu acho, não é o que eu ando para aí a dizer, mas o que eu disser da Bíblia, Deus confirma sempre. Também temos que entender que Deus só confirma as coisas que forem feitas pelo sistema de Deus. E, portanto, nós, a partir de agora, vamos enfatizar esta palavra de Deus, que é: nós, pastores, bispos, eu, apóstolos, tenho que ensinar os irmãos e encorajar os irmãos a fazer o trabalho deles. E aí acontece muita coisa. Quando o irmão entende e começa a servir a Deus, ele é abençoado mesmo sem pedir ajuda. Ele é protegido como nunca foi, porque ele agora é um soldado e Deus o protege. Portas se abrem e daí vai. Quando o irmão não faz nada, está a ver? Apenas vai à igreja, senta-se e ouve, ele fica, o que Jesus falou no Apocalipse, fica morno. E até pode estar abençoado, porque ao princípio Deus o abençoa e ele tem uma vida estável, tem um emprego razoável, família em dia, tem saúde, tem isso, e ele acha que está bem. Mas vamos só pensar, não é preciso você abrir a Bíblia, porque eu vou abrir a Bíblia, em Apocalipse. Você pode abrir também Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Jesus falando na ilha de Patmos, quando Jesus apareceu ao apóstolo João, ele disse: escreve isto. E depois disse: vai dar este recado a cada uma das igrejas. E ele disse ao anjo, ao ângelo, ao pastor da igreja que está em Laodiceia: escreve, isto diz o Amém, testemunha fiel, verdadeira, princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que não és frio nem quente. Oxalá fores frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico, estou enriquecido, não falta nada. Mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro, que são as almas, ouro provado no fogo, para que tenhas riquezas, e compres vestidos brancos, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, etc, etc. Ora, aqui está uma palavra mega importante para os dias de hoje. Deus está a chamar a Igreja Maná para uma nova onda. Vamos fazer 40 anos e celebrar isso na convenção. E Deus mandou ensinar sobre a unção, porque vai haver um derrame ainda maior como nunca, em que Deus quer e vai usar todos os irmãos para curar os cegos, os paralíticos, para expulsar demónios, para fazer sinais e maravilhas. Oh, aleluia! E portanto, tem que haver esta consciência, que ninguém pode dizer: eu estou bem, eu estou abençoado. Ser abençoado não é por o facto de ter uma vida estável e ter um dinheirinho e por aí fora, não quer dizer que você está abençoado. Porque viu o que é que Jesus falou? Tu pensas que é rico, mas és um pobre desgraçado. Compra ouro para ver o quê? Quantos milhões estão lá fora a caminho do inferno? A caminho do inferno para sempre.
E, portanto, voltando a... Onde é que nós estávamos antes? Efésios, vamos lá, Efésios 4 outra vez. Muito importante entender que o plano de Deus é deste modo. Deus chama uns, é Deus que chama. Nós temos escola bíblica, mas não é a escola que faz pastores, faz missionários. Treina as pessoas, mas quem faz e chama é Deus. E nós que somos esse tipo de servo de Deus, temos a chamada de treinar os irmãos, ensinar os irmãos a servir a Deus. Aí vamos ver uma explosão ainda maior da unção de Deus. Deus dar-nos igrejas novas, grupos familiares, salvações a torto e a direito, com muitos sinais e maravilhas, e é isso que todos nós queremos. Aleluia! Agora, quando nós então entendemos isso, temos que entender o próximo passo, que é o quê? Nós, para fazermos a obra de Deus, temos que fazê-lo com a ajuda do Espírito Santo. Sem a ajuda do Espírito Santo, o nosso trabalho vai ser muito pouco produtivo. Vamos ter muitos poucos frutos. E veja porquê. Veja, quem é Jesus? É Deus, que veio à Terra na forma humana. Na verdade, ele não se chamava Jesus. Entre outras coisas, chamava-se, e chama-se a palavra, mas tem outro nome, que se fosse falado aqui, dava um estrondo monstro. E ele teve que vir de forma legal, para entrar no planeta, e o diabo acusar Deus de que entrou ilegalmente, ele veio sem nada. Na forma humana. Mas como, para nascer da forma humana, tinha que haver uma semente do homem no útero da mulher, e como todos os homens, depois do Adão, ficaram envenenados com o vírus chamado eu também sei, eu também posso, eu não preciso de Deus para nada. Ainda hoje é assim. Foi o Espírito Santo que pôs a semente na Maria. E assim nasceu Jesus. E só quando Jesus foi batizado nas águas e logo, ao mesmo tempo, no Espírito Santo, é que ele começou o trabalho dele. Está a ver? Então, podemos dizer que Jesus era um homem normal, como eu e tu, com a exceção que nasceu de uma semente que não era corrupta, mas só sendo assim ele não ia conseguir fazer nada. Então ele foi revestido com o poder do alto, foi batizado no Espírito Santo. Nesse dia o Espírito de Deus, a terceira pessoa de Deus, entrou dentro dele. Ele ficou, é uma frase feia, mas é verdade, ele ficou possesso do Espírito de Deus, por Espírito Santo. As pessoas aí podem ser possessas de espíritos malignos. Ele foi Espírito Santo. Então, a partir daí ele até foi à igreja, à sinagoga, e disse: eis que hoje, o que é que ele disse? O Espírito Santo é sobre mim, me ungiu para curar os cegos, os mudos, os paralíticos, etc. E isto está a acontecer diante de vocês. E as pessoas de então ficaram ofendidas, que é que ele pensa que é? Mas era mesmo ele o Messias. Ele próprio disse: o Espírito é sobre mim, me ungiu para fazer a obra, curar os enfermos, expulsar demónios, libertar os cativos, e daí vai. Ou seja, o próprio Jesus precisou do Espírito Santo. E por isso, quando Jesus punha a mão,
era a mão de um homem. Era a mão de um corpo humano, como tu também tens. Só que quando ele punha a mão, o Espírito Santo estava dentro dele, punha o poder, unção, a energia, que entrando no doente, curava o doente. Então nós temos que entender, lembrar que Deus são três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Podemos ver isso em Gênesis, mas não vamos lá. Quando Abraão, por exemplo, viu 3 varões, e era Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E depois que Jesus morreu, subiu ao céu. Mas ele disse: eu vou-vos enviar o Espírito Santo. E por isso, mesmo antes de ele morrer, ele disse em João 14: na verdade vos digo, aquele que crê em mim, quem é que está a crer em Jesus, levanta o braço, diga: eu creio. Jesus disse: fará as mesmas obras que eu faço e maiores ainda. Quando eu li isto, das primeiras vezes, eu pensei: eu não sei como é que é possível, eu não sou Deus, como é que eu vou fazer o mesmo que Jesus fez? E pior ainda, maior coisas. E pedi ajuda. Oh Deus, porquê que estás a dizer isto? O que é que isto quer dizer? Ele só me disse assim: lê o resto, que a resposta está a seguir. Então eu fui ler e disse assim: na verdade, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, porque eu vou para o céu e vos enviarei o Paraclites. Ele vai nos enviar aquela pessoa que ele também teve para o ajudar na terra. Aleluia! E é por isso que também em Atos dos Apóstolos, podem abrir as Bíblias em Atos dos Apóstolos. No capítulo 1, no versículo 4, momentos antes de Jesus subir ao céu, ele estava a falar com os seus discípulos e ele disse assim, está aqui: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desse dia. Depois fizeram uma pergunta que não tem nada a ver, e Jesus disse: pá, isso não importa. E depois ele tornou a dizer assim no versículo 8: recebereis a virtude do Espírito Santo, a virtude, a unção do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até aos confins da terra. E vendo eles isto, foi levado às alturas numa nuvem. É a unção de Deus. Bem, então olha para mim. O que é que Jesus disse momentos antes de subir para o céu? Não saiam daqui enquanto o Espírito Santo não vier e vos batizar com o Espírito Santo. Não saiam enquanto vocês não forem revestidos com a unção do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo. Quem está a entender? Está a ver? É muito importante nós ganharmos consciência que temos que trabalhar em conjunto com o Espírito Santo. Temos de ser guiados pelo Espírito. Temos de deixar que o Espírito de Deus se use de nós. Muito bem. Então o que aconteceu? Estavam todos juntos lá numa casa, 120 discípulos. E num dia chamado Pentecostes, o Espírito desceu à terra. É isso que vamos ver a seguir este pequeno intervalo. Levante-se, meu irmão. Levante o braço esquerdo e diga:
A chuva está caindo. Foi o que cantamos. Sente-se. Vamos então agora para a lição 2. Na lição anterior nós vimos que Jesus disse, não comece a servir a Deus, não saiam de Jerusalém enquanto não fordes batizados no Espírito Santo, não receberes a unção do Espírito de Deus. Porquê? Porque não vai acontecer grande coisa. E então, Atos 1, ainda conta, estavam todos reunidos, 120, lá numa casa, e num dia, para Deus é muito importante, dia de Pentecostes, o Espírito entrou na terra. E aí vamos para o capítulo 2 e vemos, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como que de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Olha para mim, não fecha a Bíblia. No dia de Pentecostes, o que aconteceu? O Espírito saiu do céu, a terceira pessoa de Deus em toda a terra. Onde? Naquela casa. E logo se manifestou um grande sinal, ouviu-se um barulho, parecia pior que este, estamos aqui a ouvir da chuva. Eu uma vez ainda não era pastor, era um irmão, nem sabia que ia ser alguma coisa, e estávamos reunidos em casa do meu pastor a orar, e era inverno na África do Sul, e portanto as janelas estavam todas fechadas, e as cortinas também fechadas, porque protegia do frio que vinha da rua. Estava tudo fechado, e éramos 10 ou 20 pessoas, e de repente ouvimos um barulho veemente, e um vento. Foi isto que aconteceu. E aconteceu também línguas por cima da cabeça dos irmãos. Portanto, não só foi o vento, mas diz versículo 3, foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais línguas pousaram sobre cada um deles. Já imaginou? Línguas de fogo por cima da cabeça das pessoas. E ainda continuam, os sinais e maravilhas continuam. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Que línguas? As que são de outros países, línguas que eles não conheciam. Por exemplo, se eu começar a falar holandês, eu sei 2 palavras, mas se for alemão, não sei nenhuma. Se for grego, vejo-me grego. Se for russo, se for chinês, ainda pior. Mas todos estavam a falar noutras línguas que eles próprios não sabiam. Começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando os judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Correndo aquela voz, juntou-se uma multidão, estavam confusa. Cada um os ouvia falar na sua própria língua. Já imaginou? Um dia eu já era assistente, estava numa cruzada, estava lá um grande homem de Deus. Era um pavilhão grande. E então, eu como assistente, puseram-me aqui na região do altar, do vosso lado direito, e havia muitos assistentes, que era um evento grande, e o pastor chamou as pessoas à frente. Enquanto as pessoas vinham, ele começou a orar em línguas, ia para lá, ia para cá, orando em línguas, e engraçado, quando passava ao pé de mim, as línguas se transformavam em português. Eu percebi tudo o que ele estava a falar. Mal saía ao pé de mim, falava outra língua. Quando eu fui batizado do Espírito Santo,
aconteceram várias coisas. Primeiro, não conseguia falar português. E fiquei assustado, pensei, agora perdi o português, como é que eu vou fazer? Ah, sério? Não sabia. Depois falei umas línguas e depois de repente comecei a falar outra língua e outra, e de repente comecei aos assobios, aos cliques, e pensei, o diabo entrou aqui. Eu não sabia nada. Então eu, muito aflito, fui falar com o pastor e disse, pá, não sei o que é que aconteceu, isto não é nada, isso é normal. E ele explicou-me, você estava a falar nas línguas conforme o Espírito Santo escolheu. E se falou 2, 3, 4 línguas é porque Deus fez assim. E ao fim de um bom bocado é que eu consegui falar português. Até de... Como é que eu ia trabalhar sem falar? Olha, já viu chegar. Ó, seja, então aquele ferro, xarabiar, barracha. Então todo mundo estava admirado. Epá, aquele gajo está a falar a minha língua, mas eu sei que ele não fala. Uma vez estávamos ainda como é que chama? Alvalade. E tínhamos ainda poucas igrejas e a convenção era lá. E também o Lester Samuel. E numa das reuniões, a unção de Deus encheu-se de tal maneira naquela sala que eu parei, ninguém conseguia, e eu sabia, o Espírito de Deus está a mover-se. Começa uma pessoa a chorar, outra a pedir perdão a Deus, e um homem lá ao fundo veio, pediu perdão, disse que fez isto, aquilo, outro, perdoou. E eu calado. No final o senhor pediu para falar comigo, subiu lá assim ao meu escritório, e ele disse assim, como é que você sabe a minha vida? Eu disse, eu não sei. Então não sabe, disse à frente de toda a gente que eu fiz assim, que fiz assado, até matei, que fiz e claro. Eu não disse nada disso. Disse, homem, você falou na minha língua da Roménia, ou o que é. Depois é que eu percebi. Eu falei em línguas, mas Deus fez com que ele ouvisse na língua pessoal dele. Oh, aleluia! E isso aconteceu muitas vezes já. Foi o que aconteceu aqui. Isto é um sinal, uma maravilha. E você, mais adiante, vai ver que muitas pessoas pensam que os dons do Espírito Santo é só quando o paralítico anda e o cego vê e coisas assim. Não, isto é tão miraculoso como tudo o resto. Posso ver, amém? Portanto, aconteceu isso. Estava lá uma multidão que viu, ficaram todos admirados, mas ainda viram mais. Alguns dos discípulos começaram a rir-se e a rebolar no chão às gargalhadas, que nem bêbados. Estavam bêbados no espírito. Eu lembro-me sempre de uma senhora da classe alta de Inglaterra. Sabe, aquelas senhoras que pegam na chave de chá e põem o dedo para cima. E orar em Deus. Cai a unção sobre ela, toda finória, vestida assim, com toda a classe, rebola, ri-se, dá gargalhadas. Foi uma cena que só viste. Lá se passou toda a compostura inglesa. Aleluia! E por isso aqui embaixo, no versículo 14 diz, o que é isto? Estão bêbados. Mas Pedro, levantando-se, pôs de pé e disse, não é nada disso. Isto é o que foi falado, estes homens não estão nada embriagados. Isto é o que foi falado, dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Há aqui alguém que já sonhou alguma coisa de Deus? Levanta o braço, é um velho. Estou a brincar. Mas, o que eu quero aqui ensinar hoje é o seguinte. O dia de Pentecostes aconteceu, o Espírito Santo desceu à terra, começou por aqueles 120, e começou o mover do Espírito de Deus em toda a terra. Só vai acabar quando Jesus vier buscar-nos, formos para o céu e acaba tudo e vai
acabar o mundo, faz novos céus, nova terra, etc. Mas este mover era fresco. As pessoas estavam no fogo de Deus. Pregavam por tudo que é sítio. Você leia em casa Atos dos Apóstolos. É só histórias de como o Espírito Santo se usava dos apóstolos e dos irmãos. É história após história após história. E claro, o diabo tentava sempre calar a boca aos discípulos. Prendia os apóstolos, batia-lhes, etc. Mas o fogo era tão grande que eles nunca se calaram. Sabe, você tem uma barra metálica no rubro, até fica vermelho. Põe água gelada, aquilo dá até fumo. Mas se você tiver uma barra de ferro mornazinha e pôr gelo em cima, aquilo apaga-se o fogo. E o que Deus está a querer ensinar é o seguinte: quando um crente está cheio do fogo, põe-lhe a barra, põe-lhe a água gelada que quiser, a tribulação que quiser, você ganha sempre, porque Deus está contigo, o Espírito Santo vai abrir portas. Tem muita coisa dita aqui em Atos dos Apóstolos. Diz, por exemplo, em Atos 5, não é preciso abrir a Bíblia, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Estavam todos em conjunto e ninguém ousava, tinham medo deles. As pessoas do mundo tinham medo deles. Eu estava numa campanha em várias partes da África, não vou dizer quais são porque não é sábio. E então nós, cidade após cidade, convidávamos altas individualidades para subir ao palco, para a gente orar por eles. E em vários lugares eles não queriam subir. E eu perguntei ao bispo porquê. Eles têm medo. Medo porquê? Porque eles sabem que quando o apóstolo está, os demónios saem e eles sabem que eles não andam no caminho certo e não vão fazer uma figura triste e estrebuchar-lhe no meio das pessoas. Não sabia que eu era assim tão poderoso. Eles têm medo. Quando você começa a operar, eles têm medo. Este gajo é diferente, que mais é que ele vai, está a ver? E a ponto que transportavam enfermos para as ruas, traziam-nos em macas e leitos, para que ao passar Pedro, ao pé deles, a sombra de Pedro curava os doentes. E das cidades vizinhas também vinha muita gente, conduzindo enfermos e atormentados, que ao passar ali, ao pé de Pedro, só passar perto, ficavam curados. Eu já vi isso muitas vezes. Nós estamos na igreja do Golfo, e quando o governo nos deu o terreno, que é um terreno grande, não havia lá nada. E depois começaram a aparecer povo, não é? Fazer casinhas ao lado, e era uma zona cheia de mafiosos, matavam-se e roubavam, etc. Então, o bispo, o que é que ele decidiu? À quinta ou à sexta, não me lembro, iam orar, está ali o Queiroz, levanta o braço, Queiroz, estou a falar a verdade? É do teu tempo, Queiroz? Então, vamos lá ver. Então, os bispos levavam o povo, depois da reunião de sexta-feira ou de quinta, e não iam para casa. Iam para casa, iam orar mais, e depois iam a pé passar pelo meio dos bairros. E as pessoas eram curadas e a certa altura já traziam as pessoas doentes para a rua. Queiroz, levanta-te. Como é que vai, Queiroz? Vai bem. Fala lá, era assim? É assim, sim, apóstolo. Explica melhor. É mesmo verdade o que o apóstolo está a dizer, que o mover do Espírito era tão forte que as pessoas tinham até receio de ir lá à frente. É verdade. E quando fizeram essas marchas por meio dos caminhos, o que acontecia? Acontecia mesmo coisas maravilhosas. Uma das coisas era que o povo teme a Deus e às vezes, por causa da políticas e não sei o quê, as pessoas retraem-se. Mas quando o apóstolo chega lá e fala, aquilo é maravilhas. Amém, aleluia. Irmã, tu é que és a Domingas? Sim, apóstolo. Não, mas hoje é quinta. Não, hoje é quinta.
Estou a falar bem? Tá sim, senhor apóstolo. Pode sentar-se. Aleluia! Então, podíamos contar muitas histórias, mas leia os Atos dos Apóstolos e você vai ficar encorajado com tanto milagre que aconteceu. Muitos milagres. Por quê? Porque os irmãos foram cheios do Espírito, estavam cheios da unção. Mas com o tempo, o diabo traz perseguição, tribulação. O diabo traz o engano das riquezas. E as pessoas começam a pôr Deus em segundo lugar, em terceiro lugar. E o mover de Deus esmorece. Mas pela graça de Deus, aqui estamos nós, ao fim de 40 anos, mais fortes que nunca. Só graças a Deus. Aleluia! Então, o que é que Deus quer falar? Que é a hora de haver mais um grande derrame da nossa igreja. Sabe que um derrame da unção de Deus é, vem uma onda, depois vem logo outra, vem a outra. E a praia vai se enchendo de água. A praia fica mais pequena porque tem mais água que areia. Meu irmão, a nossa praia está muito pequena de areia, muito cheia de água de Deus. Aleluia! Então, por que é que nós precisamos de estudar a unção? Para nós estarmos equipados, cheios da unção, para Deus se usar de todos nós. Quem é que quer ser usado por Deus? Levanta o braço e diz: Senhor, usa-te a mim poderosamente. Estão vendo? Não é pela lógica, meu irmão. É pelo poder do Espírito de Deus. Ao ponto de que, se tu te lembrares o que é que Jesus falou em Marcos 16, ele disse a todos: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e estes sinais seguirão aos que crerem. Diga: estes sinais seguirão a mim, porque eu creio. Então diz que expulsarão demónios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os doentes e os curarão. E eles foram. Os discípulos foram por todo o mundo pregar. E o que é que Deus fez? Cooperou com eles. Como? Fazendo sinais e maravilhas. E é isso que vai acontecer através de vocês, do povo de Deus, em todo o território onde a Igreja Maná está, em nome de Jesus Cristo. Quero contar uma ou duas histórias típicas, há muitas que eu tenho, mas só estas assim. Uma irmã tinha 6 meses de crente, estava enferma há anos, não saía de casa, não me lembro qual é o nome da doença, e ela voltou ao trabalho, que é nos Correios, e um certo dia, uma senhora de idade, muito doente, começou a queixar-se que ia morrer, que tinha isto, aquilo, aquilo outro. E a irmã, cheia do Espírito, porque tinha acabado há poucos meses de entregar a vida a Jesus, e vai ao grupo familiar, ora em línguas, tudo isso, 6 meses. E apontou o dedo para ela e disse: não vai nada morrer, mulher, Jesus te vai curar. Pum, a senhora caiu. Claro, as pessoas no correio: oh, coitadinha da velha, coitadinha da velha. Chamaram a ambulância. A velha foi para o hospital, mas logo saiu porque ela ficou curada. Ficou curada. Caiu debaixo da unção, meu irmão. Aleluia. Outra muito engraçada era uma irmã, tinha, já não deve ter, mas tinha uma banca na praça de qualquer coisa. O mercado. E ela vendia fruta. E um dia também apareceu lá uma senhora muito mal, a queixar-se que vai morrer, porque está não sei quantos anos doente, conseguiu arrastar-se, não faz nada, está na cama, coitado do marido e tal.
muito pálida, muito fraca, e a irmã cheia do Espírito, apontou o dedo para ela, não vai nada morrer, Jesus te vai curar, pumba, caiu. Veio a ambulância, tira ali, as pessoas todas, oh, mais outra velha, oh, e tal. No dia seguinte, aparece lá um homem, o que é que você fez à minha mulher? Irmão, aquela fé já não estava lá. Aquela unção já não estava lá. O que é que você fez à minha mulher? E ela pensou, ai, a mulher morreu. Ai, eu pensei que eu envenenei a mulher com a minha fruta. O que é que você pôs nas maçãs que você lhe vendeu? Ai, que desgraça, a velha morreu. Mas a fé voou. Oh, mas o que aconteceu? A minha mulher ficou curada, já começou a limpar a casa, a fazer comida. O que é que você pôs na maçã? Meu irmão, era a unção de Deus. Aleluia. Fica de pé, meu irmão. Levanta o braço direito. Eu disse direito, meu irmão. Eu não disse o pé, eu disse o pé. Senta-te. Podia contar muitos sinais e maravilhas. Uma vez, um amigo meu disse, epá, tu cá, estou lá, epá, anda aqui a almoçar com uma pessoa que a mulher está muito doente e ele tem um negócio, a loja está quase na falência, o desgraçado, falo de Jesus e ele é um palerma, está bem, vou lá. Lá lhe falei muito pouco de Jesus, o básico, e ele disse, eu sou crente à minha maneira, sou católico, aquelas coisas que eles dizem. E eu dei a semente. Passado uns dias, o meu amigo disse, pá, o homem quer falar contigo. Ah, é? Porquê? Não sei, acho que lhe aconteceu qualquer coisa boa. Está bem, lá fomos. Diz assim o homem, você sabe o que é que me aconteceu? Eu disse, não. Depois que você me falou dessas coisas, como meu pai, antes de morrer, dizia, tu ainda acreditas nessas coisas? Então, depois de você me falar dessas coisas, a minha mulher ficou curada. E eu fiquei com tantos clientes que não só paguei as dívidas, já tenho dinheiro. O que é que aconteceu? Eu falei-lhe de Jesus, falei-lhe de salvação, e Deus colaborou comigo, confirmando a palavra com sinais e maravilhas, e vai fazer o mesmo contigo, aleluia! Esta é a hora do derrame da unção de Deus. O derrame da unção de Deus é para o povo, não é só para os pastores. Deus quer, é o plano de Deus, usar todos os irmãos. Quem é que acredita, levanta o braço e diga amém. Diga comigo, estenda o braço para mim e diga, senhor apóstolo, não se preocupe, eu acredito. E por isso, o Espírito Santo também vai usar-se de mim. Eu vou pregar, vou evangelizar, vou ajudar as pessoas e Deus vai colaborar comigo, confirmando com sinais e maravilhas. Amém. E chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Eu tenho a certeza que você, no fim deste programa, está com o seu coração cheio da palavra de Deus e da unção. Ela que é uma força sobrenatural que nos faz vencer qualquer desafio. Então já sabe que estamos te esperando no nosso próximo programa, Viver pela Fé. Tchau, tchau.